Então vamos lá, pessoal, acompanha comigo a leitura da questão de hoje que diz assim: os softwares são divididos de acordo com a sua funcionalidade para o que foram desenvolvidos. Dessa forma, Windows e Linux, dois sistemas operacionais, estão classificados em qual categoria? Letra A, software utilitários, letra B, softwares básicos, letra C, softwares aplicativos, letra D, softwares de engenharia e a letra E, softwares embarcados. Pessoal, uma coisa muito importante para o entendimento dessa questão. Quando a gente fala sobre os sistemas operacionais, como por exemplo aqui, estou mostrando o Windows e também agora vou mostrar para vocês aqui o sistema operacional Linux, nesse caso da distribuição Ubuntu, tanto o sistema operacional Windows como o sistema operacional Linux, nesse caso Ubuntu, mas vale para as outras distribuições do Linux também, eles são considerados softwares básicos. E por que todo sistema operacional é um software básico? Porque ele serve de base para os outros programas funcionarem. Por exemplo, o caso do Windows aqui. Primeiro eu ligo o meu computador, o Windows é carregado e depois é que eu vou usar o Word, Excel, vou usar o PowerPoint, vou usar os navegadores. Quer dizer, primeiro eu carrego o Windows, depois eu utilizo os outros programas. Se primeiro eu carrego o Windows ou o Linux, se for assim no meu computador, porque eu posso ter outros sistemas operacionais. Então, primeiro eu carrego o Windows ou carrego o Linux, que são os sistemas operacionais, e depois uso os outros programas. E por isso mesmo eles são chamados de softwares básicos. Básicos porque servem de base para que os outros programas possam funcionar. Por isso que quando a gente volta nessa questão agora, vou mostrar para vocês, ele diz: os softwares são divididos de acordo com a sua funcionalidade para que foram desenvolvidos. Dessa forma, Windows e Linux, que são dois sistemas operacionais, estão classificados em qual categoria? Todo sistema operacional, seja ele Windows, Linux, macOS, iOS, Android, todo o sistema operacional é classificado então como software básico, porque serve de base para os outros programas funcionarem, e por isso a nossa resposta aqui fica a letra B de Brasil. Agora, a letra A falava sobre softwares utilitários. Vou dar exemplo de softwares utilitários: os antivírus. Os sistemas antivírus são softwares utilitários. Por quê? Um software utilitário é aquele que serve para a manutenção do sistema. No caso dos antivírus, manutenção de segurança. Outro exemplo de software utilitário, o desfragmentador de disco, que verifica, observa espaços na unidade e consegue reorganizar a estrutura de armazenamento de dados na unidade, deixando os dados em setores mais contíguos e, com isso, o acesso aos dados mais rápido. Então, o desfragmentador de disco é outro exemplo de utilitário, porque serve para a manutenção do sistema. E ali na letra C veio aplicativos. Aplicativos são os programas que têm uma aplicação específica no cotidiano do usuário. Por exemplo, o Word é um aplicativo para edição de textos. O Excel é um aplicativo para planilhas de cálculo. O PowerPoint é um aplicativo de apresentação de slides e assim por diante. Aplicativos são aqueles programas que têm uma aplicação específica para o cotidiano do usuário, seja edição de texto, edição de planilhas de cálculo eletrônica ou ainda edição de apresentação de slides, como tantos outros aplicativos. O caso do Photoshop é um aplicativo de edição de imagem. Percebe? Temos vários aplicativos que servem para aplicações específicas no cotidiano. Aí veio ali softwares de engenharia. Software de engenharia poderia dar exemplo o famoso AutoCAD, que é um software específico usado na área de arquitetura e engenharia. E a letra E, softwares embarcados. Softwares embarcados são aqueles softwares que já estão disponibilizados no sistema quando o usuário adquire um determinado recurso de hardware. Então, de repente, eu adquiri um roteador. Lá dentro do roteador existe um software dentro do roteador, um software embarcado. Aquele software que está dentro do meu roteador e que foi colocado pelo próprio fabricante para que aquele roteador possa funcionar, aquele é um software embarcado. Certo? Então aqui, pessoal, nós temos como resposta ao sistema operacional, seja Windows, Linux ou outros, como sendo exemplos de softwares básicos porque servem de base para que os outros programas possam funcionar, e por isso a nossa resposta ficou a letra B de Brasil para essa questão.